Vamos ler aqui então o versículo que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em outra tradução, para ser provado pelo diabo. Assim acontece com todos aqueles que se voltam para Deus, que aceitam ao senhorio de Jesus. Estes também são levados ao deserto. Nós temos que estar preparados para isto. O deserto é o último estágio da terra. Após retirarmos a floresta, o deserto começa a se formar. Mas no tratamento de Deus, o deserto é o primeiro estágio na vida de um servo e de uma serva de Deus. Conforme ele resiste, conforme ele aprende, nós reconhecemos a dimensão e a estatura do servo e da serva de Deus. Veja bem, logo que nos matriculamos na escola do Espírito Santo de Deus, nós somos levados ao deserto para sermos provados e para sermos tentados. Na verdade, o deserto faz parte de um preparo para lutarmos todas as guerras desta terra e alcançarmos a vida vindoura e eterna. As guerras a que me refiro são as guerras espirituais e aquelas que moldam a nossa conduta. Uma geração bíblica é de 40 anos. O tempo em que Deus permitiu que o seu povo peregrinasse no deserto foi de 40 anos, uma geração inteira. Então, 40 anos é o tempo de uma geração bíblica. Significa também, nos dias de hoje, uma vida inteira, 70, 80, 90 anos. No deserto, o povo peregrinou em círculos por toda a sua geração, até que aqueles rebeldes e murmuradores fossem destruídos. E Deus então levantou Josué no lugar de Moisés, e passaram o rio Jordão e possuíram a Canaã, a começar por Jericó. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, os seus métodos, as suas estratégias, os seus planos continuam os mesmos. Ele conhece o coração do homem, por isso prova o coração do homem para conhecer o que está no seu coração. Os desertos desta vida servem para isto, para provar o nosso coração, para provar a nossa fidelidade, para fortalecer a nossa fé, para firmar os nossos passos nessa jornada de peregrinação nessa terra. O nosso descanso não é aqui, mas aqui precisamos aprender a caminhar com passos firmes. Por isso Deus nos prova para nos ensinar, muitas vezes, para nos corrigir, ou para que retornemos aos caminhos do seu propósito e não permaneçamos nos propósitos do nosso próprio coração de carne. Erramos muito por esta questão entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Confundimos a nossa vontade com a vontade de Deus. Então o deserto serve muito para isto, para que nos alinhemos novamente à vontade soberana de Deus. Não somente porque tenhamos, porventura, nos desviado da vontade do Senhor, mas principalmente para a edificação, ensino e crescimento da nossa fé e da nossa estatura espiritual. O mundo é mau e os perigos são cada dia maiores e mais eminentes. Ou crescemos ou perecemos. Então Deus nos conduz aos desertos para que venhamos a crescer. Eu volto a dizer, na estatura de fé, e na estatura espiritual, mais altitude, para crescermos e sermos maiores a cada dia e para superarmos as mazelas e vicissitudes desta vida. Há um salmo que diz muito disto, Salmo 71, verso 21. Aumenta a minha estatura espiritual e conforta-me novamente. Ele está escrito da seguinte maneira: aumentarás a minha grandeza e de novo me consolará. Há um outro versículo também: alarga a tua tenda, amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Isaías 54, 2. Para crescermos, certamente sofreremos dores. Alguns não querem crescer, então tentam impedir o trabalhar de Deus no aumento das suas estaturas. O deserto nos ensina a sermos dependentes de Deus, nos ensina a confiarmos em Deus e a sermos dirigidos por Deus. Nós temos uma tendência muito forte de confiarmos na força do nosso braço, na nossa força de vontade. Então Deus nos ensina a sermos submissos a Ele e a confiarmos nele. Então nos humilhamos na sua presença e Ele nos exalta.
Um desemprego, uma falência, uma enfermidade são desertos que nos conduzem a buscar mais a Deus, a buscar em Deus as soluções. Antes buscávamos as soluções em nós mesmos ou nos homens, nas coisas desta terra, na medicina desta terra, na justiça desta terra. Deus quer que busquemos as soluções primeiro através dele. Ele tem tudo o que precisamos. Ele nos supre de tudo. Creia nisso. Então, para nos corrigir e para nos ensinar, Deus nos trata no deserto, retirando de nós a vaidade, o orgulho e a soberba. Este tratamento de Deus, conforme está escrito nos versículos que temos citados, nós passamos pela humilhação e pela prova. Estes dois ingredientes estão em todos os desertos, pelo qual passamos e possamos imaginar. Moisés foi muito sábio em pedir a Deus que fosse na frente para atravessar o deserto. Assim também devemos viver. O Egito da época simbolizava o mundo, o deserto, a condição de tratamento, a etapa de tratamento. Aquele povo, no estado em que estava depois de 400 anos de escravidão, o seu coração precisava passar pelo deserto para conseguir chegar em Canaã, para chegarem na Canaã da salvação, a terra boa e fértil. O alvo de todo crente é o céu. Canaã simboliza isto. O mundo nos é hostil, verdadeiramente é uma espécie de deserto, de sequidão. Mas mesmo depois de encontrarmos a Deus, ele precisa nos levar aos desertos para nos tratar. Então não estranhe a momentânea tribulação que te assola. Assim como todas as coisas, ela também passará. Confia, pois, se foi Deus que permitiu o deserto, é porque ele é necessário. Deus está no controle de tudo, assim como está no Salmo 24. Ele a tudo domina. Confie e persevere em obedecer. Quando eu fui levado ao deserto do desemprego, há 20 anos atrás, inicialmente eu não entendi. Somente muitos anos depois eu vim a entender o que Deus fez comigo. Ele retirou do meu coração a vaidade, o orgulho e a independência que eu tinha dele e transformou em independência. Esvaziou o meu coração das coisas deste mundo e o encheu das coisas do céu. Este é o grande alvo de Deus para conosco, por isso ele nos leva aos desertos. Quando começamos a anunciar o Evangelho, não por profissão, mas por comissão, entendemos o grande plano de Deus para com a humanidade. Nos esforçamos bastante para alcançar as almas perdidas, porque temos em nossos corações o amor de Deus pelas almas. Mas antes não víamos isto, estávamos cegos, andávamos sem pastor, éramos presas fáceis do inimigo das nossas almas. Então Deus nos colocou na faculdade do deserto, nos inscreveu na escola do Espírito Santo e começamos a aprender, assim como um aluno passa pelo primeiro grau, pelo segundo e pelo terceiro, e depois ele faz o mestrado ou o doutorado, assim é a escola de Deus para com os seus servos e servas. Este ensino passa pelo deserto, passa pelas provas e passa pela transformação completa de tudo o que estava antes no nosso coração. Tudo é mudado, tudo é transformado. É uma vida nova, verdadeiramente, como diz a palavra, que diz assim: e o Espírito completará a boa obra iniciada em cada um de nós. Isso pode demorar décadas, ou isto pode demorar uma vida inteira, mas verdadeiramente isto acontecerá. Nesta jornada, indiscutivelmente acontecem muitas coisas, mas algumas delas nós podemos enumerar. Número 1, Deus está no controle de tudo, está na frente. Número 2, Deus nos ensina todos os dias. Número 3, Deus não deixa nos faltar nada do que necessitamos. E número 4, mudamos completamente da água para o vinho. Aquele milagre que Jesus fez nas bodas de Caná acontece na vida de cada um que se volta para ele e que é matriculado nesta escola. Alguém verdadeiramente tratado por Deus, que tenha passado pelo deserto, toca os que lhe cercam com o seu espírito humano revestido do Espírito Santo de Deus. Sem o tratamento do deserto, não conseguiria ministrar pelo Espírito, mas o faria pela alma e pela carne, pela alma não tratada. Daniel não foi devorado pelos leões, porque vivia e ministrava pelo Espírito e não pela carne. O Espírito de Daniel foi mais forte do que a alma
do que a carne. Assim o mundo devora a todos os que vivem pelo eu, pelo ego, pela carne, em resumo, pela alma e não pelo espírito. Aqueles que não buscam as coisas do céu são devorados pelo mundo. E isso acontece. Não duvides que isso acontece todos os dias. Os que ministram pelo Espírito são diferentes daqueles que ministram pela alma. Conhecemos os que ministram pelo Espírito, pela sua humildade e pelo seu amor. Eles são despidos de qualquer sentimento de vaidade e de orgulho. Não são donos da verdade, ministram a verdade de Deus. A palavra é maior do que qualquer pensamento racional que tenhamos do nosso próprio saber humano. A verdade de Deus transcende o saber humano e nos remete a um saber de Deus em nossos espíritos. A verdade da palavra descortina em nós um olhar de Deus em nossos olhos espirituais e um amor de Deus em nossos corações tratados pelo deserto. Ministramos o que somos, damos o que temos. Não há como darmos o que não temos. Então, os que foram tratados por Deus nos desertos deste mundo possuem uma marca, possuem um selo inconfundível. Onde os encontrarmos, os reconheceremos. Os que foram tratados por Deus foram transformados completamente. O Espírito completou a boa obra em seus corações. Aceite de bom grado, você que murmura os desertos. Não reclame, não chore. Há pessoas que a gente precisa alcançar a elas uma toalha de banho grande e seca para que enxuguem as suas muitas lágrimas por causa dos desertos em que Deus as colocou. São como bebês chorões. São como crianças grandes que lhes tiram o brinquedo das mãos, o seu ego. São como crianças desmamadas que precisam começar a caminharem com seus próprios pés e a crescerem nas suas estaturas espirituais e de fé e não querem, retardam, atrasam o agir de Deus em suas vidas porque não querem sofrer. Sofre o dano de bom grado. Aceite o vinagre ou o fel. Jesus, quando na cruz, a última coisa que lhe deram foi o vinagre. Quando ele pediu água, aí então depois ele declarou, está consumado. Muitas vezes não conseguimos concluir as nossas etapas de deserto porque não queremos sofrer o dano do crescimento. Então Deus precisa fazer com que voltemos ao começo da jornada e andemos em círculos. Vejo muitos andando em círculo, não aprendem as lições, então precisam voltar a sofrerem os mesmos reveses da vida. Andam aos sobressaltos, enfermam, entram em depressão, são tristes, não prosperam em suas caminhadas de fé, não avançam, não alargam o seu entendimento com Deus, não aumentam a sua intimidade com Deus, porque colocam na frente as suas vaidades e os seus orgulhos. Não aprenderam ainda a se humilharem diante do Pai. São dirigidos pelas suas próprias almas, pelas suas próprias vontades humanas e não pelos seus espíritos chancelados pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem, que Deus te abençoe e que Deus esclareça a tua mente para que saibas o valor dos desertos. Um homem de Deus, na sua velhice, fez a seguinte declaração: eu deveria ter deixado Deus me dar mais, me tratar mais. Muito mais eu poderia ter feito pela obra de Deus na minha jornada se eu deixasse Deus me tratar mais. Que Deus te abençoe. Deixe Deus te tratar.